Bora lá, pessoal. Eu vou passar aqui na prova de essa prova aqui, ó. Já fui lá naquela página, né, da internet, ó. Ela já não está marcada, é prova CFS 1, né? 2023, o código e tal. Tá? Sempre, como sempre, tem uma outra questão anulada que eu falei para vocês desde o início, tá? Aí na questão 6, a gente tem aqui, ó, a parte que eu falei de discurso direto, indireto e é, indireto livre. Mais ou menos, vamos falar assim, né? Depois eu vou mostrar aqui, ah, né, se você colocar até na internet, você vai ver é, o que que é, né? É o tipo de discurso. Quando eu chego e falo um exemplo, né? Eu estou aqui com um papel aqui, tá? Mas eu poderia colocar aqui, né? Um exemplo bem prático aqui, falando mesmo. Ó. Eu posso chegar, eu farei a prova, eu passarei na prova da EA. Se você fala isso, é o discurso direto, tá? É um enunciado é a pessoa mesmo que está falando, né? A gente tem os verbos que a gente chama de, tá? Um detalhe que a gente tem, né, na verbos descend, né? Categoria dos verbos descend, ou seja, aqueles que usam para você responder, perguntar, indagar, né? Que vem da como se fosse relação, tem relação com o verbo dizer, né? Lá do latim, né, da origem da língua, da nossa língua. Aí quando eu falo assim, eu passarei na prova da EA, Deus quiser, né? Eu passarei. Aí esse é o discurso direto. O indireto é o quê? Fulano disse, ele disse, né? Eu falei, eu passarei, ó, eu estou falando no futuro. Aí alguém vai fazer a fofoca, né? Eu ouvia, pô, é a fofoca. O discurso indireto é como se fosse uma fofoca, tá, gente? Fica paciente de gravar. Discurso direto. Eu farei isso. Eu estou dizendo, é a própria pessoa que está dizendo ali, né? Basicamente. O indireto é alguém que escutou você falando e está fazendo a sua fofoca. Portanto, né, pelo fato de ter a fofoca, a gente vai ter, quando a gente entrar lá em orações, tá? Orações subordinadas substantivas, propriamente dito, mais precisamente, né? Você vai ver que você tem um quezinho ali, o que e o c, eles são palavras, né? Morfemas, né? Que tem várias né, especificidades na nossa língua, tá? Ele se comporta às vezes como o que? Conjunção, como o que? Pronome relativo, né? O ser também, tá? E na oração subordinada substantiva, que todo mundo acha um bicho de sete cabeças, a gente vai ver que não é isso, tá? Você usa bastante quando está conversando, quando está é, fazendo uma uma produção de texto, né? É importante que, ó, para que a educação melhore no Brasil, é importante isso, que, ó, o que? É uma condição integrante que a gente chama, tá? Então, se eu disse que eu passarei na prova, o cara que escutou, ele vai dizer, ah, ele disse que, ó, ele disse isso, que passará na prova, tá? Então, o que ele vai, é uma das características que a gente vai ver nessa questão aqui, né, na 6, é o que? É o que? Que esse que ele sempre vai estar presente, tá? No discurso indireto. Já no direto e indireto livre, que é o caso aqui, dificilmente ela pede, né, a EA, mas ela pede geralmente o quê? Para você passar do direto para o indireto, tá? Normalmente a característica da prova da especialista é essa. E tem uma outra questão que a gente vai ver, além dessa aqui, ele pede uma outra situação lá, tá? Mas geralmente ele trabalha com discurso direto e indireto, ou seja, é o cara que está falando, a pessoa que está falando e o cara que está fofocando do que ele está dizendo, tá? Eu falei que eu farei isso, aí o cara falou, ele disse que vai fazer isso, ele está me entregando ali, é o fofoqueiro, é o verbo, né, que a gente diz, né, na, 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 na nossa análise sintática, né? O artigo também, o artigo definido, ó, foi o fulano, ó o dedão lá, né, o, né? Então, basicamente, discurso direto a pessoa que está falando, né, o narrador ali, né. Então, nessa questão, a gente vai ver aqui, ó, durante a conversa sobre o livro a ser editado, Walter advertiu que os custos talvez o inviabilizem. Edward, acho que é assim, né, ponderou que os princípios é que deveriam ser destacados. Ó, durante a conversa, o Walter falou o quê? Advertiu isso, ó, o que aqui? Ele já é, ó, pelo que eu falei, ele é um discurso indireto, só que ele quer o que no final? Há um discurso indireto livre no segmento referente à resposta aí vai ser Douglas, tá, gente? Resposta correta do gabarito, Douglas. Por quê? Porque eu falei, ó,
Característica do indireto. Direto você não tem ninguém. Você está sempre falando de alguém aqui, o cara está sempre fazendo uma fofoca. Então, é, aliás, direto você não tem, então você tem o indireto, né? Ó, durante a conversa sobre o livro a ser editado, Walter advertiu que, ó, o que aqui, tá? Vamos lá rabiscar, fazer o nosso rabisco aqui, do canhoto, tá? Ó, durante a conversa, Walter, que é um deles aqui, o que ele falou? Ó? Walter advertiu que, olha o que, tá? Edwards ponderou que, olha o que, lembra? Douglas, não, vamos deixar o Douglas por um acaso, né? Como diz o colega aí do curso de estratégia aqui, o excelente professor lá, o Omena, por que ficar discutindo coisas particulares? Isso aqui é só uma pergunta, tá? Esse porquê aqui é o uso dos porquês mesmo, tá, gente? É um pronome aqui que ele está usando para um interrogativo, tá? Já Eduardo achou, vou fazer bonitinho aqui, né? Já Eduardo achou o quê? Ó, achou isso, tá? Aí ele pergunta, há um discurso indireto livre? Ele não quer saber de discurso indireto, ele quer saber indireto livre, ou seja, que não segue uma ordem, né, uma sintática que a gente vai ver numa ordem de oração, né, certinho, assim, dentro da análise sintática, tá? Basicamente, ele tem as características dele, mas ele não segue, assim, uma ordem, é, né, muito... ele fala de uma coisa, fala de outra, ou seja, ele mistura os dois discursos, né? A pessoa que está falando e alguma coisa que foi falada ali de alguém, tá? Basicamente assim, ó, é um discurso indireto livre, ou indireto livre, no segmento referente a, aí a resposta vai ser a nossa letra B, tá? Vou marcar aqui, letra B que é o Douglas. Por quê? O Douglas fala o quê, ó? Aí vamos tirar isso tudinho aqui, para ficar, né, bacana aqui, ó, não vou mudar de cor. Aliás, eu posso até mudar aqui, né? Vamos botar um vermelho aqui para ficar diferente, tá? Douglas, ó, o que que o Douglas fala? O mais sensato do grupo. Isso aqui ele está se referindo a Douglas. A gente vai ver que isso aqui tem uma classe, né? Tem uma, ou melhor, tem uma função sintática dentro da oração, mas basicamente, o que que a gente vai ver aqui, ó? Douglas, o mais sensato do grupo. O que que o Douglas fez? Preferiu não opinar. Notem aqui que a gente não usa nenhum que, tá? Simplesmente ele falou, Douglas preferiu não opinar, ele está fazendo uma fofoca. Então todo mundo aqui a gente sabe que é discurso indireto. Por quê? Que eu falei para vocês, discurso indireto é fofoca, né? Discurso direto é a pessoa que tá falando, tá falando sobre alguma coisa ali, está afirmando, né, ou negando alguma coisa, tá? Vários exemplos que a gente pode citar, né? Tá aqui na minha leitura aqui, né, no meu visual aqui, por exemplo, isso não é nada agradável, né? A pessoa falou isso. Aí alguém vai dizer, disse que aquilo que não era agradável, tá? A gente vai respeitar, né, na teoria, geralmente, dentro do discurso direto e indireto, a parte do verbo, né, do tempo presente, tempo passado. Se eu falei que eu farei isso, eu estou falando que eu farei no futuro. Só que alguém lá que escutou, ele diz, ele disse que fará, ou ele disse que fará, porque que fará. Ele continua respeitando o tempo que eu falei, o tempo futuro, né? Futuro do presente simples, tá? Futuro simples. Pô, meu amigo disse que passará na prova. Então, antes disso, antes dele afirmar que meu amigo disse que passará na prova, ele ouviu, né? Então, ele já ouviu ele falando aquilo ali. Então, antes o amigo disse que eu passarei na prova. Olha só, né? Ele falou no presente uma situação futura, ele afirmou, né, alguma coisa que ele falar no futuro, e quem ouviu, ouviu naquela hora. Só que ele foi contar para um outro, comentar com alguém depois. Portanto, já se passou o tempo, né? Por isso que ele já falou aquilo ali, ele já fez a fofoca, né? O discurso indireto já vai ser sempre se remetendo que ao passado, algo passado, mesmo dizendo, falando com a informação que acontecerá, que é o caso dele. Ele chegou e falou: eu passarei na prova, eu estou estudando, eu passarei na prova. Aí o que, que o colega fofocou lá? Poxa, cara, ele disse para mim ontem. Ontem ele disse isso, ó. Ontem ele disse como? Ele falou assim: eu farei isso, eu passarei na prova, eu estou estudando, cara. Beleza. Aí alguém perguntou: e o fulano? Um bate-papo normal, gente. Para a gente não ficar decorando, né? Como eu falei, português é, fica mais fácil sem você decorar, a não ser a acentuação, essa parte de fonética, né? Que, como eu disse, a gente tem que
tem que internalizar, né, para quebrar o galho aí a gente tem que memorizar. Aí, discurso direto, vamos lá, eu chego e falo: "Cara, eu farei isso amanhã", beleza, aí passou um dia, amanhã, eu passarei na prova, daqui a 6 meses eu estou estudando. Aí um outro colega encontra, né, esse colega com quem eu estava conversando, e aí ele pergunta: "Cadê o fulano? Cadê o Elvis?" "Ah, ele está bem, cara, ele disse que vai passar na prova, dessa vez ele vai", olha só, ele disse, ou seja, ele está fofocando, né, é um discurso indireto, mas ele sempre vai se remeter a algo do passado, mesmo que o que esse algo, né, o que foi dito, né, nessa conversa tenha né, referência com o futuro, tá bom, gente? Basicamente isso, há um discurso indireto livre no segmento referente a Walter, tá? De cara, o cara vai ver assim, tem outras questões aí, mas sempre cai, tá? 2025, a última prova do ano passado, eu não lembro, vou checar direitinho, mas em princípio eu estou garimpando todas as provas, como eu disse, e não caiu, tá? Se cair, eu vou pegar e vou passar aqui para vocês. Depois eu vou pegar é, uma, uma, dar uma revisada, né, na parte teórica. Nesse livro aí do que eu citei, o mais moderno aí do Celso Cunha, é, tem também uma explicação, tá? Eu vou dar uma olhada aqui e vou passar para vocês, mas basicamente a gente fica, se vocês colocarem lá na internet, tipos de discurso, eles vão colocar esses exemplos aí para vocês não ficarem, né, decorando, né, com muita coisa para estudar aí também. Basicamente é isso, tá? Discurso direto é a pessoa quem está falando ali alguma coisa, tá? O indireto vai ser o cara que está fofocando o que você falou. Você está conversando com um colega. Pô, cara, eu farei isso, eu fiz isso, mesmo que ele diga que fez isso no passado. É, aí quem escutou, ele vai falar para alguém. Ele sempre vai falar depois que ele ouviu, ou seja, ele sempre está um passo à frente, né? Ele está num tempo, olha o verbo aí, futuro, está num tempo à frente do que quando ele ouviu. Então, se ele disse que fez isso, você vai falar: "Fulano disse que fez aquilo". Ele disse que fez, ó, passado, passado, tá bom, gente? Basicamente é isso, mas aí a gente vai voltando aqui na próxima questão, eu vou colocar aqui uma teoria. Poxa, como é que eu acho isso? Na gramática. Nem todas as gramáticas têm, mas basicamente é isso aí, tá bom? Esse vídeo vai ficando aqui, vou ficando por aqui, vai ficar um pouco mais curto, até por conta da questão, tá? E sempre, quase sempre cai, tá, gente? Um ano sim, um ano não. Então vamos estudar. Próximo passo aí nosso será outra questão dessa, e depois a gente vai entrar em morfologia, tá? Processo de formação de palavras, e vamos que vamos. Não esqueçam de se inscrever, né? Compartilhar, gente, dar o like, né? Tá bom? E obrigado aí pelas inscrições, pelos colegas, né? E a ideia aqui, como eu falei, é mostrar como é que funciona a prova da IA, né? Se tiverem dúvida, comentem, perguntem para mim aí, pode comentar, eu dou uma olhada, né? Eu respondo, tá? E responderei. E a gente tem que conhecer a manha da prova, tá? O que que cai, o que que não cai, essa é a ideia, para a gente, é, né, saber quando chegar na prova, treinar a prova, tá? Tem que colocar aqui, eu vou colocar aqui as provas depois, mas como eu estou colocando esses sites aí para vocês, é bem fácil de achar, baixa a prova, dá uma lidinha aí, entendeu? Tentem fazer, tá? Porque esse é o caminho, tá? A maior parte das questões são questões de, como eu disse, de morfologia. A gente vai entrar nas classes de palavras, nas orações, tá? E também na parte de semântica também sempre cai alguma coisa de figuras de linguagem, tá? Quanto a essa parte inicial, tá, gente? Parte do discurso, que vai lá para o final, análise do discurso, né? Ele coloca no final porque a gente vai rever, né? Quando a gente estiver lá em orações, a gente vai ter que ter visto o verbo. Por isso que, ó, eu estou falando de verbo, né? Grosso modo aí, né? De maneira geral, porque a gente está usando o verbo, né? Ó, tempo, passado, presente, né? Dentro do discurso, da conversa, ó, durante a conversa, tal, é uma conversa, é um discurso, tá? Por isso que a IA, sabiamente, né? Os colegas colocam lá no final do conteúdo, tá? Porque aí você já deve, né? Pela sequência que eles colocam lá, a gente já deve ter
para chegar até os tipos de discurso, você já estudou, né, pensa, você espera-se, espera-se que ó o que aí, esse que aí tá em toda a conjunção integrante. Espera-se que é esperado, né, que você já tenha visto as classes de palavras, a análise sintática, tá. E lá atrás eu não vou nem dizer, né, tá. Mas aí a gente vai para uma próxima questão, tá, que tem aqui na prova da EA, sobre tipo de discurso, e depois a gente vai, entrar nas questões de formação de palavra, tá, processo de formação de palavras, que são as derivações, as composições, principalmente as derivações e a parassintética, beleza gente? Português com o capitão, tamo junto.